adoração máxima, eu quero ler o texto que está no livro do Apocalipse, capítulo 5, aonde nos remete para uma reflexão muito natural, conhecida, pois são elementos bíblicos. E no capítulo 5, os 2 primeiros versículos, ou os 3, diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Diga misericórdia. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Quero mais uma vez, carinhosamente, agradecer ao pastor Josué, juntamente com o pastor Charlie, primeiro presidente e primeiro vice, em nome deles, a todo o corpo ministerial, pastor José Ataíde, muito bom revê-lo, pastor Lucas, que bom estar convosco. Eu quero, em vossos nomes, agradecer a todos os demais amigos, obreiros, a igreja. É uma honra poder estar celebrando juntamente convosco a Santa Ceia. Pastor Fabiano, meu amigo. Queridos, o texto, eu quero ser bem objetivo, mas trazer uma reflexão de Santa Ceia com o objetivo da celebração, excelência, de estarmos aqui. Os irmãos hão de convir que o apóstolo João, ele tem uma revelação em um período difícil de turbulência, e é publicitado em torno de 90 a 94 depois de Cristo, justamente no período em que Domiciano, o imperador, matava, exilava aqueles que acreditavam em um Deus invisível e, sobretudo, Cristo. E observem-se que na revelação, João, Cristo vai mostrar a ele o que aconteceu em relação ao respeito do ser humano. Então nós estamos deparando-nos com um tribunal, dentro de um contexto jurídico, aonde o próprio Paulo fez questão de, no maior livro que retrata de forma categoricamente a salvação do ser humano, que é a Carta aos Romanos, o maior tratado acerca da salvação, aonde ele aponta a lei e a graça. Então, Paulo, capítulo 5, aos Romanos, versículo 12, por favor, capítulo 5 aos Romanos, versículo 12, se puder projetar e me ajudar, eu fico grato. É uma santa ceia, é uma reflexão. Paulo vai dizer a causa deste julgamento, o impacto dele. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando nós analisamos os 2 primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, os irmãos observem que entre todas as criações, no agir de Deus e no fazer, só 2 chamam a atenção de forma especial: a terra e o ser humano.
Quando nós lemos Gênesis 2 e 8, Deus tem criado o ser humano, o colocado em um lugar privilegiado na terra, chamado Éden. Gênesis 2 e 8. Plantou Deus um jardim e colocou o homem lá. O interessante é que o ser humano, dentro do contexto de Ezequiel, ele foi criado de forma excepcional para substituir a classe angelical que caiu. Pois nos mostra Ezequiel, dentro de um contexto teológico, que quando Lúcifer quis ser igual a Deus e contaminou uma terça parte dos anjos que levava a adoração da terra aos céus, então Deus faz um julgamento, segundo Judas, o escritor, um julgamento direto com Lúcifer e a terça parte que caiu. Um julgamento condenatório dentro do contexto jurídico, condenatório, sem direito a recursos, a habeas corpus e nem defesa. Então este foi o primeiro julgamento que Deus assim pratica com a desobediência, com o pecado, armatono, o reitar no hebraico, errar o alvo ou o objetivo. Então diz o contexto que os anjos que não se contaminaram, recolhidos aos céus, os que contaminados estavam condenados e presos para o juízo final. E aí a terra é submersa pelo impacto do pecado. Então quando o Gênesis aparece, é o princípio da história do ser humano. Observem que Deus diz que as águas se separem e a porção seca surge. E agora Deus cria o homem, planta um jardim especial, vamos dizer uma igreja, coloca ele lá para substituir os anjos, para que a terra de novo elevasse a adoração a Deus. O homem foi criado um pouco menor que os anjos, segundo os escritores hebreus, mas coroado de glória. Então agora a responsabilidade do homem era viver eternamente. Deus não criou o homem para... A morte não foi criada, não existia. O homem foi colocado na terra para eternamente elevar louvores a Deus. Observem que depois daqui há um reencontro. Deus desce todo dia, uma vez por dia, com base no texto, e havia relacionamento entre a criatura e o Criador. O capítulo 3 do Gênesis diz que o homem, o ser humano, erra o alvo e peca. E o interessante é que Isaías mostra e o declara da Eva no Gênesis, que foi o mesmo pecado que Lúcifer cometeu. Porque o pecado de Lúcifer foi querer ser igual a Deus. Subirei. E Eva diz a Adão: a serpente falou que no dia que a gente comer desse fruto seremos igual a Deus. E eles cometeram o mesmo erro. Então, como devido ao processo legal, eu não sou advogado, eu sou bacharel em teologia, mas me permita algumas interferências aos doutores do direito, data vênia ao meu respeito. Quando nós analisamos e estudamos um contexto, não sou formado, mas sou curioso em estudo, o devido processo legal, ele tem um princípio divino, aonde eu não posso ser condenado sem direito a me defender. Então, quando o pecado entra, quando o homem erra o alvo, então Deus vem inocentemente orar. A Bíblia diz, nós acreditamos que Deus é onisciente. Se Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele vai seguir o devido processo legal. Ele não vem acusar, Ele vai questionar para o homem se defender, dando direito de defesa. Aonde você está? Estou escondido.
Por quê? Estou nu. Quem te mostrou que estava nu? Direito de defesa. Ele não assume, ele transmite para a mulher, transfere. A mulher transfere para a serpente. E pasmem, que se no contexto da jurisdição já tinha acontecido um crime do mesmo jeito, o processo é criminal. Então o julgamento com a gente, com o ser humano, não podia ser diferente, porque Deus já tinha feito um julgamento igual e a jurisdição era a mesma. Então, pela lógica, era para Deus ter condenado a gente ali, porque já havia uma jurisdição, a gente não tinha direito à defesa. Então a Bíblia diz que 7 testemunhas, Romanos 8, estão prestas a testemunhar contra o ser humano: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Então Adão não resistiu. Então ele não tem como se defender, porque as testemunhas estavam lá, e as testemunhas em um processo não pertencem às partes, mas ao juiz. As testemunhas têm que ser verdadeiras, elas não podem, diante do juiz, mentir, porque vai sofrer as sanções determinadas. Então há uma transferência, aí agora só cabe o quê? O julgamento. Então não havia defesa, não havia como recorrer, porque não tinha justificativa, o pecado estava lá. Aí Deus é justo, mas como Supremo Juiz, Ele não nos condena eternamente, Ele protela o julgamento, porque a graça veio. O pecado entrou, nos acusa. O inferno cobrava a jurisprudência. A morte veio, dizia: eu mato. Eles pecaram. Aí a graça vem e diz: tu criaste eles menor que os anjos, não julga do mesmo jeito, tu já criaste eles com direito a segundas chances. Aí a graça vem e o julgamento é protelado. Aí vem o capítulo 6 do Gênesis. Se nós numerologicamente falarmos, Abraão viveu tantos anos, gerou a 7, 7 gerou a tantos anos, até o capítulo 6, vão dar mais de 1.500 anos. Então no capítulo 6, o pecado superabundou. O pecado abundou, segundo Romanos. Quando o pecado cresce, aumenta, aí vem uma petição de um novo julgamento. O promotor de acusação, a promotoria leva ao Supremo Juiz o nosso caso e exigia um julgamento. Aí Deus desce. Veja que no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, você vai observar que o pecado abundou, cresceu tanto, que Deus resolve definitivamente acabar com a gente. Darei cabo do ser humano, darei fim. E vou destruir tudo que eu criei, a terra, os répteis, os animais, por conta de quê? Do pecado, da falha do homem, porque eles não conseguiram vencer. O pecado abundou, passou a todos os homens, e a morte reina pela força do pecado. A primeira morte, separação física. Segunda morte, separação espiritual de forma definitiva de Deus. Então esta é a nossa sentença. Aí quando Deus vai sancionar a destruição total, a graça vem de novo. E a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. A graça intercede como recurso. Aí Deus diz: não vou condenar, vou cumprir o que eu determinei, mas como juiz supremo, eu vou preservar 8 almas. E 8 almas são preservadas. O dilúvio vem.
capítulo 8, Deus tira Noé e a família da arca e deposita a mesma confiança ou mais do que a de Adão, porque ele devolve tudo que Adão perdeu. Ele dá o direito do ser humano procriar, encher a terra, adorar e viver felizmente, com a promessa de que nunca mais ele ia mandar dilúvio. Mas esta geração do capítulo 11 não vence o pecado vem e traz a morte. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, aí Deus forma uma plataforma coletiva. Vai criar um projeto espiritual. Porque desde o capítulo 3, ele não tem mais relacionamento coletivo. O dilúvio levou o jardim, o Éden, a igreja. Então no capítulo 12, versículo 3, ele diz a Abraão que por meio dele vai abençoar todas e tornar benditas todas as famílias da terra. Abraão, por meio de você, eu vou me relacionar de novo com todos os seres humanos. Ele põe em execução. Como é reflexão, me permita sintetizar. O projeto vai para o Egito. E lá no Egito, depois da morte dos patriarcas, não há relacionamento com Deus. Deus ainda não descia na terra desde o Gênesis capítulo 3. Ele descia uma vez por ano, por dia. Agora para Israel, ele vai fazer uma aliança, depois que tira Israel do Egito. Capítulo 24 do Êxodo, versículo 3. Ele propõe uma proposta de fidelidade. Êxodo, versículo 3, o que é que diz? Depois veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu diante da proposta a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Agora o povo de Deus tem uma aliança, Israel, unicamente, o projeto de resgate, o projeto de plataforma espiritual, o nosso recurso. Quando o povo aceita a aliança, aí Deus vai trabalhar em descer na terra de novo. Aí vem Êxodo capítulo 25. Aí vai Deus trabalhar num lugar para descer na terra. Ele trabalha 15 capítulos para preparar um lugar para descer. E em Êxodo 40, ele termina. Êxodo 40, versículo 33, está escrito que Moisés acabou toda a obra. No versículo 34, o que é que diz? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De uma maneira tal que o versículo 35 diz que Moisés não podia entrar na tenda, porque a glória de Deus permanecia. Agora está Deus entre o ser humano de novo. Agora está Deus se relacionando com o projeto que era o nosso recurso para nos proteger. Por meio de Moisés, Deus traz leis. Agora tem um tabernáculo. Salomão constrói um templo. E Deus se agradou tanto de morar entre os seres humanos, de descer uma vez por ano entre os seres humanos e ter relacionamento com a gente, que quando Salomão inaugura o templo, segundo as Crônicas 7, 12, disse Deus: Salomão, eu gostei tanto do que eu vi. Se eu resolver não mandar mais chuva para a terra, se eu resolver dizer aos gafanhotos que coma toda a lavoura da terra, mas se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a oração que for feita neste lugar, porque os meus ouvidos vão estar abertos e os meus olhos vão estar atentos. Aí Deus ratifica a moradia. Versículo 16, o que é que ele diz? Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fitos meus olhos e o meu coração todos os dias. Havia uma esperança. Agora a gente tem um recurso, um projeto espiritual que o pecado não vai penetrar.
Mas Paulo diz que a lei enfraqueceu. E o pecado reina, a morte reina. Romanos 5,14, desde Adão até Moisés. Quer dizer que Israel não resistiu à força do pecado e pecou. E o nosso recurso quando peca, aí de novo, Deus é obrigado, pela força do pecado, justo como Ele é, de se separar da gente de novo. O único recurso, aí diz Jeremias 52, versículo 13, que a morada de Deus entre os homens, Jerusalém. Jeremias 52, 13, Nabuzaradã queimou a casa do Senhor. O pecado fez com que o único lugar que Deus descia uma vez por ano fosse queimado, destruído, e agora não tinha mais relacionamento. O nosso recurso se torna escravo de novo. Vai para o cativeiro, Deus vai buscá-los e diz a eles por meio de Ageu: recomece. Como quem diz, vocês são recursos para eu abençoar todas as famílias. Recomece, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira.